Tua palavra produza transformação, como nós acabamos de cantar. Queremos ser e ficar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo quando aqui nos reunimos em torno do Teu nome. Queremos que o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos ler 3 textos em 1 Reis, todos muito próximos um do outro, e à medida que eu for avançando aqui na minha fala, eu vou pedindo para você fazer a leitura comigo, tá bom? Reis, capítulo número 4, primeiro. Quando a gente for ler, a leitura vai ser no versículo 29. Estamos conversando sobre sabedoria, estamos pedindo a Deus sabedoria, estamos acompanhando algumas histórias do irmão Salomão. À medida que ele ora, pede a Deus sabedoria, Deus lhe concede sabedoria, e algumas coisas vão acontecendo na vida do irmão Salomão, do rei Salomão, à medida que ele governa Israel. Falei para vocês que essa série sobre sabedoria é a porta de entrada para a próxima série que a gente vai ter no mês de agosto. E falei para você também que estamos buscando uma sabedoria que vem de Deus. Estamos buscando e pedindo a Deus, à luz daquilo que Tiago, irmão de Jesus, nos disse, que se alguém não tem sabedoria, peça ao Deus generoso, que de bom grado considerar sabedoria. Então a gente está fazendo um ponto de partida que existe um tipo de sabedoria que é humana e um tipo de sabedoria que é divina. Esse foi a porta de entrada para esse estudo nosso, para essa fala sobre sabedoria nos últimos 4 domingos, encerrando hoje. Há um tipo de sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto, e há um tipo de sabedoria humana, que às vezes nós acabamos metendo os pés pelas mãos e fazendo as coisas de uma forma equivocada, porque não buscamos orientação de Deus para a nossa vida. Então isso é básico. Eu quero acreditar que depois de 5 domingos, contando hoje, essa parte esteja clara para você, da sabedoria divina, que de acordo com a fala de Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, está ao nosso alcance, basta que a gente peça. Então, esse é ponto de partida. A gente vive num mundo de tensões. Por um lado, nós estamos encaixados em um mundo onde nós somos medidos pelo nosso sucesso. Nós estamos dentro de um contexto de mundo onde eu sou valorizado por aquilo que eu tenho, eu sou valorizado pelas roupas que eu uso, eu sou valorizado pelos diplomas que eu ostento, eu sou valorizado pelos restaurantes que eu frequento, eu sou valorizado pelos ambientes onde eu costumo transitar. A gente faz parte de um mundo, ou estamos dentro de um mundo onde essas coisas são valorizadas. Um mundo onde eu tenho que fazer para merecer. Se eu não faço, eu não mereço. E se eu não mereço, eu não posso reclamar porque eu não tenho, porque afinal de contas você não fez por merecer aquilo. E isso parece que é bastante comum no pensamento coletivo. É impossível desassociar todas estas coisas do mundo onde a gente vive. Impossível. Impossível. Você vai no aeroporto, por exemplo, e por causa do meu trabalho isso tem acontecido bastante. A hora que você vai embarcar no aeroporto, tem lá o embarque pelas prioridades por lei. Logo em seguida, da prioridade por lei, são os clientes Prime, Diamante Prime, e não sei o que lá que tem. E aí vem depois as categorias 1, 2, 3, 4 e 5, onde o 5 não pode nem entrar com a mala junto, porque o 1 e dali para cima já entrou com a mala. Então quem é 5 não merece levar a mala, tem que despachar a mala.
Esse é o mundo que a gente vive, para a gente é normal. A gente é normal, a gente quer estar no Prime. A gente tem um tantinho de inveja, eu queria ter mais pontos e estar lá na frente. A gente se acostumou com isso, e isso normatizou e tem normatizado a nossa vida. Graças ao bom Deus, há um outro mundo, um outro ambiente que nós fazemos parte, que é esse ambiente espiritual da Igreja de Cristo Jesus. Um ambiente onde eu não sou valorizado por aquilo que eu tenho. Um ambiente onde eu não sou valorizado por aquilo que eu faço. Um ambiente que eu não sou valorizado pelos diplomas na minha parede. Mas não, é graça. É um ambiente onde a minha fraqueza não tem que ser oculta. A minha fraqueza tem que ser exposta. E uma vez exposta essa minha fraqueza, irmãos na fé que caminham comigo, vão orar comigo, vão ministrar sobre a minha vida, vão me repreender se for o caso, vão exortar com uma palavra do Senhor na minha vida. Aqui não tem melhor nem pior, aqui tem o nós. Aqui tem o sangue de Jesus que cobre uma multidão de pecados, e não a multidão, pessoas, mas a multidão de coisas que eu e você fazemos. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é um ambiente onde o que vale é a minha comunhão com o Senhor. Isso que importa. O que vale é o sangue de Jesus cobrindo a minha vida. O que vale não é o que eu tenho, eu deixo de ter, o meu saldo, o meu limite. Não, aqui é um mundo diferente. Aqui é um ambiente diferente. Aqui somos todos iguais. Aqui aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer agradar ao Senhor, sirva, estenda a mão. A gente não tem a fila preferencial do cliente, do irmão dizimista, Prime. Não temos. Sofá, por coincidência, a minha família inteira está sentada ali, né? Mas é só coincidência, né? Olha como vocês me comprometeram justo hoje vocês fazem isso comigo, mas é só coincidência, não foi proposital. Não tem vaga na frente com o meu nome, não tem. Acabou as mesas, Carolina. Muito obrigado, Carol, mora no meu coração. Acabou a mesa, minha família está lá, porque não tem mesa. Obrigado. Mas aqui somos iguais. Aqui somos todos iguais. Aqui o Espírito Santo distribui os seus dons, e esses dons são exercidos e exercitados entre nós para que todos sejam abençoados. E é esse o tipo de sabedoria que a gente precisa ter. Porque senão a gente começa a tratar um ambiente como esse, como as coisas acontecem lá fora no mundo, aonde você vai ter lá fora o mesmo, aonde você vai ter aqui dentro o mesmo pensamento que tem lá fora, o pensamento de sócio torcedor. Puxa vida, eu sou sócio torcedor, então eu tenho uma cadeira especial, um lugar especial, um ponto privilegiado. Deus conta segredos para mim que não conta para mais ninguém, porque afinal de contas eu sou sócio torcedor. A gente confunde as coisas. Aonde na Bíblia nós lemos isso? Aonde na Bíblia existe qualquer promessa que você vai fazer alguma coisa e aquilo vai lhe dar mérito? Não tem. Porque aqui somos nós. Aqui é o corpo de Cristo reunido. Aqui o meu irmão é mais importante do que eu. Aqui a minha fraqueza é exposta. E aqui a minha fraqueza é exposta, e aqui isso é trabalhado. E assim funciona. Eu, no seu lugar, levantaria a mão e falaria assim: como é que a gente faz isso funcionar? Vivendo essa tensão de dois mundos, aonde eu fico 6 dias da semana lá fora, um pedacinho do domingo
tudo aqui, como é que eu faço isso funcionar? Gente, é muito simples, a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Eu tenho que aprender a viver lá fora do jeito que eu vivo aqui. Ah, mas as coisas lá não funcionam assim. Glória a Deus que você já percebeu isso. Para isso o Senhor te chamou, para essa revolução silenciosa, onde o reino vai invadindo e vai ganhando espaço, onde o rei vai reinando na vida das pessoas, e aonde eu começo a olhar para o meu semelhante como um igual. É o reino que vem, não sou eu que vou, o reino vem. E o reino vem e o reino se expande à medida que a igreja entende isso, e vive isso, e pratica isso, e para de exigir coisas e começa a dar-se. Igreja é o único lugar na terra que isso daqui existe, não por nossa causa, mas por causa do outro. Por isso que a gente está aqui, por causa do outro. Só. Como é que a gente faz? A gente pede sabedoria. 1 Reis, capítulo número 4, é o texto que eu quero ler em primeiro lugar com você. Começando no versículo 29. Deus, 1 Reis 4, 29. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente, de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Israelita, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Que tipo de sabedoria eu preciso para viver nesse mundo em tensão que eu vivo? Uma sabedoria que venha de Deus. Uma sabedoria que venha de Deus. Em meio a tantas vozes, em meio a tanto barulho, em meio a tanta bagunça, em meio a tanto caos, eu preciso de uma sabedoria que venha de Deus para a minha vida. Salomão, 1.005 canções, 3.000 provérbios, mais sábio que Etã, mais sábio que essa lista toda que a gente leu. Sabedoria que veio de Deus. Não era diploma na parede, não era curso, tudo isso é importante, tá? Não estou dizendo que não é importante, mas era a sabedoria que vinha de Deus. É a sabedoria que no fundo eu preciso e você precisa, que nós precisamos para entender as questões e os dilemas da vida. Sabedoria que venha de Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria que eu busco em secreto com o joelho dobrado em oração. Sabedoria de Deus. Eu e você só vamos conseguir viver e experimentar toda a dimensão, toda a potência que o reino tem, com a sabedoria que vem de Deus. Senão a gente não vai conseguir. A gente vai se assentar aos pés de muitos mestres, muitos professores, muita gente muito boa, é verdade, mas precisamos de uma sabedoria que venha de Deus para a nossa vida. Primeira coisa. Segunda coisa interessante, o autor do livro de Reis, ele conta que Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, a sua sabedoria extrapolava as fronteiras do reino, foi mais sábio que Etã, foi mais sábio que todas essas listas. 3.000 provérbios, 1.005 canções compostas e escritas, uma máquina de produzir conteúdo. Salomão hoje em dia seria idolatrado. Quando a gente continua a leitura do texto, a gente vai para o capítulo número 5, olha que interessante, capítulo número 5 de Reis, eu vou ler os primeiros versículos de 1 a 6, de 1 a 5. Irão, rei de Tiro,
sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Todo mundo encontrou? É só continuar mesmo, né? Ou no aplicativo, ou na página da Bíblia, está bem em seguida aí. Capítulo 5 do 1 Reis. Sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Irão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Irão, abre aspas, resposta do irmão Salomão: você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas haviam travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em homenagem, em honra ao meu nome. Portanto, Salomão termina a carta dele: peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Eu já escrevi 3.000 provérbios, eu já escrevi 1.005 canções. Toda a minha sabedoria extrapolou as fronteiras do reino, e as pessoas vêm até mim buscar conselho, orientação, instrução e informação. Porém, tem gente que corta a árvore melhor do que eu. Segunda coisa do tipo de sabedoria que eu quero propor para você que a gente busca: enxergue a sabedoria do outro. Eu quero uma sabedoria que venha de Deus, e eu quero uma sabedoria que me permita enxergar a sabedoria do outro. Por quê? Porque eu não vou ter todas as respostas. Eu não vou ter todas as respostas. Nem eu, nem ninguém tem. Não vamos ter todas as respostas. Não teremos. E na multigraça, na multiforme beleza de Deus, essa sabedoria foi distribuída para que a gente aprenda a viver em unidade e aprenda a caminhar em unidade. Eu não vou ter todas as respostas. Não vou ter. Igreja nenhuma tem todas as respostas. Nenhuma igreja. Um exemplo bem bobo, bem simples. Há as 10 palavras dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Tudo bem? Por que dos 10 a gente cumpre 9 e o sábado a gente não guarda? Ah não, porque o sábado virou domingo. Pô, mas o sábado virou domingo por uma conveniência no século IV por causa de Constantino. Que aliás, o Deus do Sol Invicto é um Deus pagão, que a gente comemora 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, no dia do Deus Invicto, um Deus pagão. Quem está certo? Nós ou os irmãos adventistas que ainda guardam o sábado? Quem está certo? Nós que viemos para uma reunião na presença do Senhor de uma forma informal, de uma maneira informal, ou os nossos irmãos da Assembleia de Deus que nesse momento devem estar de terno e gravata? Quem tem a resposta certa? Quem tem a resposta certa? O irmão Nicodemos, que é sensacionista? Ou o irmão Ângelo Basso, que não é sensacionista? E que aliás está convocando a igreja agora o negócio do Crepustine lá. Quem está certo? Quem tem todas as respostas? Que voz eu vou ouvir? Precisamos entender, compreender
e respeitar a sabedoria do outro, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não queira aquilo para a minha vida. A minha avó Antônia, uma irmã fiel, temente a Deus da Assembleia de Deus, hoje falecida, já na glória com o Senhor, a minha avó Antônia vivia de saia. O comprimento da saia subia uma meia, para a gente não conseguir ver a canela dela, é a lembrança que eu tenho de quando eu era neto, um coque. A minha avó soltava o cabelo dela passava da altura do joelho atrás. Vocês acham que eu teria coragem de falar que a minha avó não era uma mulher temente a Deus? E que tudo que ela fez na vida dela foi uma grande bobagem? Alguém em sã consciência falaria isso? Independente do comprimento do meu cabelo ou daquilo que a doutrina da minha igreja concorda e pensa, não existe sabedoria ali. Consegue entender como as coisas são maiores do que a gente consegue imaginar, e que a gente não vai ter todas as respostas, e que a gente tem que aprender a respeitar aquilo que o outro entendeu como resposta de Deus para a vida dele. Eu já escrevi 3.000 provérbios, 1.005 canções, mas tem gente que corta a árvore melhor do que eu. E eu peço para você, Irão, amigo do meu pai, Davi, que mande o seu pessoal cortar a árvore para a gente. E o salário que você pedir, eu vou pagar, porque eu sei que vocês fazem isso muito melhor do que a minha turma aqui. É isso. É isso. O que me faz lembrar, esses dias eu estava com o Daniel Manais, uma palestra do Daniel, e ele citou o texto de Atos, onde ele diz que Davi serviu bem ao Senhor a sua geração. E o Paulo, ele se lembra de Davi exatamente nessa circunstância. A minha oração é que eu sirva bem ao Senhor na minha geração. Na minha geração. Para você entender a minha geração, 40 anos atrás, quando eu fui convertido, era pecado bateria dentro da igreja. E há 40 anos atrás, o que a gente tinha de mais sobrenatural e moderno era vencedores por Cristo e som maior, dentro do contexto que eu estava. 40 anos atrás. Hoje não. Hoje a gente tem Marcos Almeida, glória a Deus. Hoje a gente tem Baruch, hoje a gente tem a Viner, hoje a gente tem Morada, hoje a gente tem o Juliano Som, hoje a gente tem tantas possibilidades. E eu não posso descartar o que aqueles irmãos fizeram, porque eles abriram uma trilha para onde eu cheguei aqui hoje. Tem sabedoria que vem de lá. E tem sabedoria criada aqui. E eu tenho que aprender a ouvir, a entender essa sabedoria de Deus no outro. E contribuir com aquilo que eu tenho e receber com aquilo que o outro tem. E discernir aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que eu vou dar continuidade, aquilo que eu não vou dar, aquilo que eu creio, aquilo que eu não creio. E o nome disso é igreja, gente. Aliás, senso comum para todos nós, todo mundo concorda que no céu não vai ter placa de igreja? Você não aprende isso, sim? No céu não tem placa de igreja, salvação não é mérito. A gente não pensa assim? Por que a gente vive como quem não acredita nisso? E a gente vai chegar no céu só cantando Vineyard. Quem falou? Quem falou? Uma sabedoria que me ajude a encontrar Deus em meio a tantas outras coisas. E por último, eu quero pedir para você pular algumas páginas, capítulo 9 de 1 Reis. Você percebe o seguinte: o desafio vai aumentando. Eu peço para Deus uma sabedoria que Ele me dá, eu tenho humildade para receber e compreender a sabedoria que tem no outro, porém eu preciso de uma sabedoria que me mantenha
que me mantenha, que me conserve na presença de Deus, que é o texto de Reis, capítulo 9, começando ali no versículo número 1. Deus é muito prático demais, Ele é maravilhoso. Salomão terminou de construir o templo. Então veja bem, capítulo número 5, ele pede para o Irão, me manda aí os meninos para cortar madeira, e vai lá e o templo vai sendo construído. Capítulo número 9, o templo todo já está pronto. Salomão terminou de construir o templo, concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a sua súplica, consagrei este templo que você construiu, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, Salomão, legal, estou feliz. O templo não era a minha ideia, vamos combinar. Se você ler o Antigo Testamento todo, você vai entender que nunca foi o alvo principal, mas estou feliz. Meus olhos estarão sempre ali, perpetuamente ali. Obrigado, bacana. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez o seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa ao seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem os meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre todas as nações. Infelizmente a gente vai ver que tudo isso aconteceu quando Babilônia invade, mas isso é assunto para outra hora. O tempo está ótimo, gostei de tudo. Quanto a você, Salomão, ande na minha presença, e eu cumprirei a promessa que eu fiz por Davi, aonde a sua descendência de Davi sentaria-se sempre ao trono. Ande na minha presença, ande comigo, obedeça os meus estatutos. A gente precisa de uma sabedoria que nos mantenha na presença de Deus. Ponto. Se eu estou pedindo e desejando uma sabedoria que me ajude a compreender e caminhar com aqueles que pensam diferentes de mim, essa sabedoria que eu estou pedindo também tem que me manter na presença do Senhor, para que eu entenda os meus limites. É uma sabedoria que eu preciso ter para que eu ande, que eu caminhe com o Senhor. Salomão, ele falava do Deus da criação, mas ele também falava da criação desse Deus. Você viu? Estava aqui. Cai não. Ainda bem que abaixo. De verdade, se de tudo que nós fizermos e tivermos na nossa vida, terminarmos a nossa vida longe do Senhor, do que valeu as conquistas? Não estou falando do ponto de vista profissional, não, estou falando da nossa caminhada com Deus mesmo. Nossa caminhada com Deus. Se eu termino a minha vida distante, desobediente, longe, se a sabedoria que eu adquiri me levou para fora, para longe, o que adiantou? O que adiantou? Passo décadas na igreja e não mudo. Diplomas e diplomas de escola bíblica dominical, dizimista premium do Endro, da hortelã e do cominho, dizimava tudo que tinha.
termino não amando, termino odiando, termino em desobediência, termino em rebeldia, termino distante. Não adianta. Salomão, com tudo que ele tinha, a gente vai ver isso na próxima série, é muito engraçado. Deus tira o povo de Israel do Egito porque eles clamam, e em misericórdia o Senhor dali os tira. Aí Israel é estabelecido, formado aqui no meio do caminho, a gente fala na próxima vez. Aí a gente está com Israel, e o povo que tinha sido no Egito lá, sido escravo lá no Egito, em determinado momento na vida do Salomão, eles começam a escravizar pessoas. Eles começam a construção de centros onde eram vendidos cavalos e carroças e carruagens, que era o armamento militar da época. Gente, a gente está falando de pouquíssimas gerações. Para onde levou o Salomão toda a sabedoria que ele tinha? Se o básico do básico, eu te declarei ao homem que eu quero de você, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o básico caiu no esquecimento. Precisamos de um tipo de sabedoria que nos mantenha na presença de Deus, que nos leve em temor e temor na presença de Deus, que nos faça caminhar na presença de Deus, que nos faça entender a presença de Deus entre nós. Então é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria onde eu aprendo com todos, e uma sabedoria que me mantém na presença de Deus. É o tipo de sabedoria que nós precisamos para esse mundo onde a gente transita, que ora estamos aqui e somos muito espirituais, ora estamos dirigindo e somos menos espirituais, horas estamos bravos no nosso trabalho, aí a espiritualidade cai menos ainda. Ora estamos declarando o nosso imposto de renda, aí a nossa espiritualidade vai a zero. Porque afinal de contas, todo mundo leva vantagem. Qual o problema de eu levar também? E a gente vai... Enfim. Precisamos de uma sabedoria de Deus que nos mantenha na presença dele. Tem uma música do Felipe Valente, muito boa. O Felipe canta assim: Deus, eu estou aqui porque eu prometi para o Senhor que eu não vou conseguir entregar nunca. E ou o Senhor faz alguma coisa em mim, ou esse negócio não vai dar certo. Lógico, palavras minhas, né? O Felipe, muito mais poético, não canta isso, mas é o que ele está dizendo. Eu prometi o que ninguém consegue entregar, e por isso eu preciso da tua presença na minha vida. Que a gente tenha isso, que a gente busque esse tipo de sabedoria que nos mantenha na presença do Senhor até que Ele venha. Amém. 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 Vamos orar? O Givaldo tem uma história boa para contar para a gente, Givaldo. Se você puder, você conta e já ora com todos nós. Pode ser? Meus queridos, é bem rápido e breve. Hoje, quando eu estava chegando aqui para a igreja, nós estávamos arrumando ali, preparando o café. Aí eu juntei um lixo e fui levar aqui numa lixeira comunitária. E eu fui testemunha de uma alegria muito grande. Então eu não poderia ser egoísta de ir embora com essa alegria sem compartilhar com a igreja. Nós mudamos para cá em março. E esses irmãos chegam mais cedo para ensaiar. Esses lindos aqui, eles chegam mais cedo para ensaiar. E eu estava na porta, chegou aqui um vizinho aqui de trás. Ele trabalha aqui na empresa de reciclagem. E ele tinha acabado de chegar da noite. Ele falou assim: cheguei da noite, eu escutei uma música e eu vim ver de onde veio essa música. E ele veio aqui na nossa igreja. A gente tinha acabado de mudar para cá. Não sei se todos viram ele, era o Danilo. Ele ficou comigo lá atrás. Ele estava em situação adversa de anormalidade. Tinha chegado da noite. Então imagina como é que ele estava. Então eu queria louvar a Deus pela vida dos irmãos que chegam cedo, ensaiam, que o Espírito Santo de Deus, o conselheiro, aquele que veio para nos mostrar o pecado, a justiça e o juízo, ele nesse louvor aqui, nessa ministração, o Espírito Santo alcançou o Danilo lá. Ele chegou aqui em situação diferente, a mulher dele veio atrás, eles ficaram sentadinhos ali.
Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Hoje eu fui levar lá na lixeira comunitária. Adivinha quem eu vejo saindo da casa dele? Todo bonitinho, de terno e gravata, com a Bíblia na mão e falando: hoje eu vou participar da ceia. Glória a Deus, glória a Deus. Então essa alegria eu precisava compartilhar com vocês. O Espírito Santo move. É no silêncio, a gente não precisa fazer estardalhaço, mas o Espírito Santo move. Então essa alegria eu queria compartilhar com a igreja. Que o Espírito Santo, conselheiro, mais uma vez, ele moveu o coração e restaurou e reconstruiu um lar. Então, para a glória do Senhor, eu queria fazer essa oração e lembrar do Danilo e da família, o nome dele, tá bom? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, neste dia de encontro, ó Deus, que o Senhor nos moveu para estarmos juntos como igreja do Senhor, Pai. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor